Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos muito felizes por uma vez mais poder estar retornando a esta casa de oração e rever os irmãos. Ontem Deus, Ele fez coisas tremendas, coisas maravilhosas aqui, e nós ficamos assim regozijados na presença do Senhor. Desta feita, amados, fazer destaque de justo louvor à pessoa do pastor Edinho, que é um amigo já de longa data. Deus tem abençoado esse servo de Deus e através da vida dele nós temos sido abençoados. Louva a Deus também pela vida da mocidade Estrela de Davi. É a primeira confraternização, eu acredito que de muitas ainda que vão acontecer, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, aqueles que a trouxeram, em nome do Senhor. Salmo de número 51, versículo de número 10. Aqueles que encontraram este texto, por uma especial gentileza, poder dizer amém. Aleluia. Nos diz assim o texto sagrado: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Algumas traduções é possível que esteja um espírito inabalável, mas nós vamos estar citando esse texto, e na última parte do texto vamos citar um espírito reto. Amém? Vamos estar respirando fundo. 1, 2 e 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Pela segunda vez, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Pela última vez e bem forte, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Glórias a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos em conclave, nós estamos em festa, e nesta noite o Senhor preparou um banquete especial para a nossa vida. Vim aqui nesta noite, meu coração estava pulsando forte desde ontem à noite, mas ontem Deus propôs em minha alma estar falando um texto, estar pregando uma palavra, mas Deus muda de forma categórica, de forma simples, e eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Senhor depositou na minha alma nesta noite, entendendo que Deus tem um projeto maravilhoso. Nós, quando lemos, amados, o Salmo de número 51, especificamente o verso de número 10, quando Davi, o servo do Senhor, escolhido por Deus, ele faz uma oração, e na sua oração, amados, ele expressa toda a força da sua alma. Na verdade, nessa oração, Davi, ele se entrega à presença do Senhor Deus. Neste momento, Davi está passando um momento crucial na sua existência, e eu imagino que um dos piores momentos na sua vida. É neste momento que ele se revela e que ele se mostra quem verdadeiramente ele é, e porque Deus olhou para ele e disse que ele era um homem segundo o seu coração. Nesse momento, Davi está expressando as frustrações da sua alma. Davi está expressando as tristezas, as angústias que ladeavam a sua vida. Na verdade, quando Davi faz esta oração, ele pede a Deus para que Deus troque a vida dele, para que Deus arranque a vida dele desta terra e faça tudo novamente, pois o verso de número 10 nos diz que ele, quando ele ora, ele diz: cria em mim, ó Deus. Essa expressão criar, na verdade, é bara, ou seja, ele está dizendo: Deus, tira o meu coração e torna a dar-me outro coração. Quando ele diz: Deus, cria em mim, ele está dizendo: arranca este meu coração e me dá um outro coração. E ele prossegue na sua oração dizendo: renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Ele estava dizendo: Deus, coloca em mim um outro coração e permita que eu seja renovado, para que eu nunca mais venha cair nesta situação. Ele está derramando o seu coração na presença do Senhor, ele está orando ao Senhor, ele está buscando a presença do Senhor, entendendo que só o Senhor é Deus, que Ele é justo, que Ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nossas almas. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, já profetizado no livro do Gênesis. Ele é o nosso advogado, aquele que é o nosso conselheiro. Ele conhece as nossas causas e as nossas debilidades, ele conhece as nossas fraquezas. E Davi, entendendo isto, ele clama ao Senhor Deus, busca a face do Senhor Deus, entendendo
que Deus iria mudar de uma vez por toda a trajetória da sua vida. Mas nesta oração, amados, quando Davi se expressa diante do Senhor Deus, Davi está colocando diante de Deus todas as marcas na sua existência, e uma das marcas que estava junto ao coração de Davi é uma palavra muito forte, uma palavra que todos nós enfrentamos todos os dias, que nós temos praticamente agendado, nós temos a nossa agenda, todos esses momentos que marcaram a nossa existência. Eu estou falando do desprezo que por muitas vezes nós enfrentamos. Quando olhamos para a vida de Davi, nesta oração especificamente, ele está dizendo: Deus, eu estou me colocando diante de ti, todas as minhas marcas, todas as minhas tribulações, todas as minhas lutas, todas as minhas angústias, sobretudo, eu estou colocando diante de ti todos os desprezos que eu sofri na minha vida. Davi é um homem que sofreu muito. Davi passou por muitos momentos de dificuldade na sua vida, e quando observamos a vida de Davi, ele sofreu pelo menos 5 grandes desprezos. Repita comigo: 5 grandes desprezos. Repita comigo: 5 grandes desprezos. Davi foi desprezado por pelo menos 5 vezes na sua existência, e cada momento foi pior do que o outro. Cada momento da sua vida, cada desprezo que ele sofrera, um era pior do que o outro, um deixou uma marca pior do que o outro. Nós encontramos no livro do 1 Samuel, logo no capítulo 16, quando a Bíblia relata nos dizendo que Deus chama o seu servo o profeta Samuel, e ali chama para que vá ungir um filho de Jessé. A Bíblia diz que ele sai para ungir o filho de Jessé, mas chegando na casa deste homem, diz a Bíblia que ele chamou os filhos de Jessé e começou a olhá-los pela sua aparência, e depois que observou toda a sua aparência, ele achou que Eliabe, ele fosse o homem escolhido por Deus, fosse o homem que deveria ser ungido para ser rei em Israel. Ele observa a estatura deste moço, a beleza deste moço, a sua forma de ser, e quando ele vai ungí-lo, Deus então repreende e diz: ei moço, Samuel, você é profeta, você é meu servo na terra, mas você está equivocado, você está olhando para a aparência, você está observando a estrutura, você está observando a forma, mas os meus olhos são diferentes, os meus olhos veem diferente. Eu não vejo apenas a estrutura, eu não vejo apenas a forma, eu vejo o coração do homem, e este que você acha ser o escolhido, eu já o rejeitei. Neste momento, Samuel toma uma outra postura e começa a passar todos os filhos de Jessé, mas ele entende que nenhum daqueles era o escolhido de Deus. E nesse exato momento há uma pergunta que surge no texto, quando ele diz: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens. Estava claro, estava expresso nas páginas da Bíblia o primeiro desprezo na vida de Davi. Era um momento especial naquela família, era um dos melhores momentos da família. Estava sendo escolhido o rei sobre Israel, e Davi era um dos 8 filhos de Jessé, e Davi não estava participando daquela reunião. O primeiro desprezo na vida de Davi foi um desprezo pelo próprio pai. O pai o deixou no campo, cuidando de ovelhas, no momento de revelações, no momento onde Davi seria aclamado e exaltado. Mas enquanto Davi estava lá no campo entre as ovelhas, o Senhor Deus estava observando no céu e estava dizendo: muito embora, Davi, os teus familiares, os teus pais tenham te desprezado, eu sou Deus nos céus e conheço toda a tua estrutura, eu conheço todo o teu ser, eu conheço a tua alma. Tu és um homem segundo o meu coração. Independente daqueles que te desprezaram, eu sou um Deus que não te desprezo jamais. Eu tenho uma marca na tua vida, eu tenho uma promessa na tua existência. E nesse momento, Samuel é usado por Deus e diz: ninguém vai se assentar à mesa enquanto este moço não chegar, visto que quando ele fizer uma pergunta a Jessé, acabaram-se os mancebos, ele olha para Samuel e diz: não, ainda há o mais moço, há um menino novo que está no campo cuidando das ovelhas. Então ele diz: manda chamá-lo, porque ninguém se assentará à mesa antes que ele se chegue. Eu quero profetizar na tua vida
vida desde já, que o Senhor tem promessa e propósito na tua existência, e muitos têm te desprezado, muitos têm te deixado de lado, mas vão padecer necessidade, até que reconheçam a chamada de Deus na tua vida, até que reconheçam as promessas de Deus na tua vida. A mesa está posta, tem comida para todo mundo, para saciar todo mundo, mas ninguém vai poder tocar em nada antes que você chegue. Enquanto você não chegar, não serão abençoados aqueles que te desprezaram. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você entende essa palavra, mas se você entende, levante a sua mão, porque Deus está dizendo claramente que o teu tempo está chegando, o tempo de desprezo está terminando, o tempo da tua chamada vai ser evidenciada, revelada, e ainda que os teus pais te desprezem, Deus no céu te vê nessa noite e te diz: eu velo por você, tenho uma promessa na sua vida. Aleluia. Ninguém se assentará na mesa antes que você chegue a ela. Ninguém será beneficiado antes que você chegue à mesa. Estão te desprezando, mas a mesa foi posta, e enquanto você não chegar na mesa, ninguém vai poder tocar em nada. Esse foi o primeiro desprezo. Muito embora Deus atuou com a sua mão forte e poderosa, mas isso deixa uma marca. Imagine Davi chegando e conhecendo a história e percebendo que o seu próprio pai lhe desprezou, que o seu próprio pai lhe deixou de lado. Em um dos melhores momentos da nação israelita, ele fora desprezado. Mas passa a história, e Davi é ungido pelo Senhor. Depois de ungido, parece que o desprezo agora acabaria, pois ele era um homem eminente, era um homem grande, era um homem conhecido, foi um homem ungido para ser rei em Israel. Acabou-se o desprezo, ninguém mais vai desprezar. Por quê? Porque esse homem é grande, tem uma promessa de ser rei sobre a terra. Mas muito embora fosse grande, os momentos continuam, e a sua vida continua sendo marcada. Diz a Bíblia Sagrada que certo dia os seus irmãos estavam na peleja, estavam na batalha, e sai Davi com comida na mão para levar aos seus irmãos, para que possam se alimentar na peleja. Mas chegando lá, alguém olha para ele, seus irmãos, e diz: o que viestes fazer aqui? Tu és um aproveitador, este lugar não te pertence, volta, este lugar não é para você. Como se dissesse: este lugar é lugar para guerreiro, este lugar é para alguém que sabe lutar, é para alguém que já tem experiência na guerra, é para alguém que já está acostumado a degladiar. Volta. Mas eles sabiam que Davi havia sido ungido rei, e Davi tinha uma promessa de Deus na sua vida. E eu quero lhe lembrar que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus subsiste às provas e às tribulações da vida. Nesse momento eles queriam tirar o brilho da vida de Davi, o segundo desprezo na vida de Davi. Disse: volta, você não pode pregar. Volta, este lugar aqui é para quem sabe pregar. Volta, este lugar aqui é para quem sabe cantar. Você não tem voz para cantar, você não tem postura de pregador. A inveja está corroendo alguns, e estes não querem permitir que você seja evidenciado, e por isso te desprezam, tendo tirar o brilho de Deus na tua vida, tendo arrancar aquilo que Deus depositou na tua existência, achando que eles são bambambam da história. Mas eu quero lembrar a esses incautos e despercebidos que o Senhor tem promessa na sua vida, e que eles queiram ou não queiram, o tempo da tua ascensão está chegando, o tempo de Deus te levantar está chegando. E ainda que o inferno se levante, Deus é contigo para te honrar sobre a terra. Levante a sua mão, você que crê, e louve e exalte o nome de Jesus. Eles estão olhando para você, e você é escolhido, e quem é escolhido tem comida para oferecer. E não é comida requentada, não, é comida fresca do céu. Tem muita gente que não tem o que oferecer, por isso te critica, te maltrata, te despreza.
Eles não sabem que você paga o preço na oração, lendo a palavra de Deus, se dedicando diante do Senhor, muitas vezes ensaiando as altas horas, apenas para louvar um hino ao Senhor. Enquanto você está se dedicando, eles estão olhando a tua vida e está dizendo: está crescendo. Eu tenho que dar um jeito de apagar, eu tenho que dar um jeito de cortar pela raiz. Ele não pode chegar aqui. Se chegar, nós não vamos deixar lutar. A segunda marca na vida de Davi: desprezado pelos seus irmãos. De repente o Golias chega lá diante dos israelitas e diz: está um homem que possa lutar comigo? Se lutar comigo e vencer, nós serviremos aos judeus, mas se perder, vocês nos servirão. Mas eu sei que não há um homem capaz de me vencer ou lutar comigo. Onde está o Deus de vocês? Onde está esse que vocês chamam de Yahvé Jireh, o Deus da providência? Onde está esse que vocês chamam de Yahvé Nissi, o Deus que é a sua bandeira? Onde está Yahvé Shammah, o Deus que está presente? Onde está? E os irmãos de Davi se calaram. Davi sofreu 2 decepções consecutivas. A primeira pelo seu pai, a segunda desprezado pelos seus irmãos. Mas quando ele vê o gigante se levantando, ele diz: eu não posso permitir que esse incircunciso venha profanar, blasfemar do nome do Senhor, nem do seu exército. Davi se revolta, e isso que me alegra na alma, amados. Muito embora desprezado, mas guerreiro na sua essência. Muito embora desprezado, mas com a promessa na sua alma. Muito embora desprezado, mas com a convicção plena. Muito embora desprezado, mas com a certeza que Deus era com ele. Muito embora desprezado, mas Deus olhando e dizendo: eu sou contigo e nunca te deixarei, jamais. Ele disse: eu não vou deixar esse gigante blasfemar do nome do meu Deus. Eu não vou permitir que esse gigante blasfeme contra o nome do Senhor. Desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, vai até o rei. E diante do rei, o rei olha para ele e diz: você não pode guerrear, você não pode lutar, menino. Você é pequeno demais, você não tem estatura. Faz o seguinte: tem armadura? Não tenho. Veste a minha armadura. Espera aí, rei, deixa eu explicar. Estava cuidando das ovelhas de meu pai, e veio um leão, e eu rasguei o leão no meio. Leão, ele pode tanto devorar um homem, como devorar as ovelhas. Até aí eu concordo. Mas Davi matou o leão. Uma imaginação minha. Satanás viu quando ele matou o leão com as próprias mãos. Disse: esse menino tem alguma coisa diferente. Esse menino tem alguma coisa diferente. Se levanta um urso. Aí me chama a atenção, porque urso, ele não foi levantado para comer ovelhas. Porque urso, a alimentação do urso não é ovelha. Mas o próprio Davi, o urso se levantou para matar o próprio Davi, mas ele com as próprias mãos matou o urso. O rei ficou espantado e disse: faz o seguinte, veste a minha armadura, põe a minha armadura sobre ti, porque do jeito que você está não tem condição de vencer esse gigante. Desprezou o pequeno menino. Você é fraco, em outras expressões. Você não guerreou nunca, não tem experiência na batalha. Veste a minha armadura. É o terceiro desprezo na vida de Davi. E tem muita gente assim, tentando de todas as formas desprezar o que Deus te deu, o que Deus depositou na tua vida, e aí tenta trocar por arranjos. Eu fico espantado por aí, pregando em todo o Brasil por graça e misericórdia de Deus. Eu não vou citar nome para não ser incoerentes. Imitadores baratos, vestindo a armadura de Saul da vida, para dizer ser pregador. Pessoas que vão cantar e não tem característica própria, não tem personalidade.
e passa a vestir a armadura de outras pessoas. Elas não entendem que o que Deus deu para ela, deu para elas. Eu quero te alertar nessa noite, pregador e cantor levita de Deus. Você não precisa usar a armadura de ninguém para demonstrar o teu ministério. O que Deus te deu, deu para você. Você não precisa de armadura de Saul para fazer a obra de Deus. Seja você mesmo. Não permita que ninguém despreze o que Deus te deu. Mas eu não tenho a voz assim nem assada, irmão. E daí? Você tem a voz que Deus deu. Mas, irmão, eu não tenho esse negócio, essa memorização, eu não tenho. Mas você tem a graça que Deus te deu. Você não precisa de capa de ninguém. Você não precisa de armadura de ninguém para poder vencer na peleja. Vença com as armas que Deus te deu. Levante a sua mão comigo, levante. Isso em nome do Senhor. E só quem tem convicção de que Deus deu alguma coisa, exalte e glorifique o nome de Jesus. O tempo vai chegar. Você não precisa fazer arranjos para poder ser evidenciado. Você não precisa de arranjos para ser aclamado. O tempo da tua ascensão já está marcado no calendário imaginário e profético de Deus. E o teu dia está chegando. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para te dizer que o teu tempo está chegando. Está chegando. Está chegando. Exalte e glorifique o teu Deus essa noite. Desprezado. O pai o desprezou, os irmãos o desprezou, o próprio rei, que era para lhe dar uma mão, o desprezou. Ele sai com a armadura e diz: não, rei, não dá para lutar com esta armadura. Eu vou lutar com as armas que Deus me deu. Desce ao rio, pega 5 pedras e agora uma alforge e apenas um cajado, e vai diante de Golias. Golias, um homem alto, quase 3 metros de altura. A sua couraça apenas quase 25 quilos. A sua lança, 6 quilos. O seu escudo, quase 14 quilos. Davi, eu imagino como se alguém estivesse falando, ou de repente divulgando a luta. Do lado direito, nós temos Golias, um gigante, invicto, nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma peleja, pesando aproximadamente, eu imagino, 180 quilos. A sua armadura, quase 25. Sua lança, quase 6 quilos. Seu escudo, 14 quilos. Do lado esquerdo, nós temos um menino, seu nome, Davi, pesando 65 quilos. Não tem escudo, não tem armadura. As suas armas são 5 pedras e uma alforge. É como se Davi observasse e disse: eu vou vencê-los. Abre o alforge e na sua mão está 5 pedras e uma funda. É a arma secreta de Deus na sua mão. Lamassuri candalassuri andalaia. Uramandalassuricantai. Porque a funda não ficava visivelmente. Ninguém precisa saber o que Deus te deu. No momento certo você usa do jeito que Deus determinar. No momento certo você mostra ao inimigo aquilo que Deus te deu. 5 pedras, apenas um alforje, uma funda e um cajado. Lá vem o ataque, o desprezo. Golias olha e diz: mas é um menino. Eu pedi um homem para lutar comigo e me dão um menino. Nem lança tem, não tem escudo, não tem armadura.
Eu porventura sou cachorro para vir a mim com paus e pedras? Mas Davi olha para ele e diz: tu vens a mim com espada, com escudos, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Levante a sua mão por um momento, levante. Você tem sofrido ataques do diabo, você tem sofrido muito, mas nessa noite o Senhor te diz: eu coloco armas na tua mão. Eu coloco armas na tua mão para você vencer. Eu coloco armas na sua mão para você vencer. Está sendo desprezado por todos, mas eu coloco na tua mão as armas para você vencer. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e glorifica ao Senhor esta noite. Agora imagine as apostas. Lado direito, Davi, o gigante. Lado esquerdo, Davi. Vamos ver os números das apostas. Golias, 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 Golias. Só dava Golias. Esse é o número das apostas. Golias, 100, 200, 1000 pessoas. Vamos ver as apostas de Davi. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Lá embaixo tem uma pessoa. Uma pessoa dizendo: eu vou apostar forte nele. Eu vou apostar forte em Davi. Davi diz: eu quero saber. É meu pai que está apostando em mim, tenho certeza. Ele deve ter recorrido e deve estar apostando em mim. Não, Davi, não é o seu papai. É meu irmão mais velho. Também não, Davi. Rei Saul. Não, Davi. Mas todos estão torcendo para Golias, é apenas um. Se tem alguém torcendo por mim, eu quero saber quem é. Abre aí, eu quero ver o nome, me mostra. Eu não podia fazer isso, Davi, mas já tem uma pessoa só. Quando abre, eu imagino um nome assim: El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Calaço, Calaço, Iriandalaço, Uricantai, Urabando que menefondará larraço, Irimicanto, Tebaraço, Uricandalácia. Alguém está torcendo por você. Alguém está torcendo por você. Está dizendo: vai dar certo. Vai dar certo, Daiane, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo para você, moço. Vai dar certo para você, moça. Vai dar certo sim. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Você se alegra, o Deus dos céus está torcendo por você. O Deus dos céus está torcendo por você. Todos te desprezam, todos te menosprezam, mas os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida. E Deus te diz: eu estou de olho em você. Davi, irmão Robson, foi desprezado pelo seu pai. Davi foi desprezado pelos seus irmãos. Davi foi desprezado pelo rei Saul. Davi foi desprezado pelo seu inimigo, arqui-inimigo. Mas em tudo Deus lhe deu vitória. Mas há um desprezo que Davi sofreu, que esses deixou uma marca profunda na sua vida.
E esse foi o maior motivo dele fazer a oração que ele fez. Quando ele faz esta oração dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, arranca este coração e me dá um novo coração, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Ele estava com uma marca que não fora o seu pai que deixou, não foram apenas os seus irmãos que deixaram, não foi apenas o rei Saul que deixou. Estava a marca de um desprezo que não foi Golias quem deixou, mas uma marca provocada, uma marca que deixou uma profundidade grande na sua alma, que não foi Satanás que deixou. Esse quinto desprezo na vida de Davi foi causado por ele mesmo, porque enquanto o desprezo vinha de fora para dentro, Deus lhe dava vitória, mas o desprezo agora era de dentro para fora. O desprezo maior que marcou a vida de Davi estava declarado diante de Deus, porque não tem desprezo pior ou maior que este: o homem desprezar a si mesmo, o homem desprezar a sua chamada, o homem desprezar a sua salvação, o homem desprezar o seu Deus, o homem desprezar as vitórias que Deus derramou na sua vida, um homem desprezar uma expressão que veio lá do céu dizendo: é um homem segundo o meu coração. Ele desprezou a ele mesmo, e este foi o motivo dele levar a Deus esta oração. Todas as coisas Deus fez na vida de Davi, mas depois de Davi se tornar grande, um belo dia, ao invés de sair à peleja, ele fica no palácio, e olhando do seu palácio há uma mulher que está se banhando. Ele não valorizou a chamada dele e o que Deus havia feito na vida dele, desprezou a unção que estava nele. Quantas guerras, quantas pelejas vencidas, quantas batalhas guerreadas e a vitória na sua mão, mas naquele momento ele despreza a ele mesmo, ele destrói tudo quanto Deus fez, e ele toma aquela mulher para si, e manda aquela mulher embora, depois do ato já ter havido consumado. Neste momento, pensa ele: ninguém sabe, ninguém viu, ninguém precisa saber, está tudo apagado, ninguém precisa conhecer este fato. Passado dias, chega uma informação para ele: rei Davi, eu estou grávida. Aí vem a marca e ele reconhece: desprezei a minha chamada, desprezei